O que Denival foi fazer hoje na Agreste FM? Ele foi aparentemente falar sobre coisas boas da Câmara, mas acabou que foi perguntado sobre o processo de improbidade que está rolando aí no Ministério Público contra o presidente da Câmara, e aí o presidente da Câmara teceu algumas explicações, que de explicações não tinham absolutamente nada de nada explicativo, mas de qualquer forma vocês vão ver aí o vídeo do presidente da Câmara aí rodando, não se esqueça de compartilhar, e aí a gente vai comentando enquanto o vídeo roda. Solta, abre a mala, Guilherme, solte o som, respeita a polícia e diga, vai, Denival. A pergunta, ela foge um pouco aqui do que a gente tem, né, o que está dos trabalhos, exatamente, da pauta, é sobre um processo que o vereador Pierre Logan, ele apresentou contra o senhor e foi acatado pelo Ministério Público envolvendo um galpão, envolvendo um empreendimento. Inclusive, o Ministério Público aceitou o pedido de improbidade. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, que é um assunto que sempre vem na internet, as pessoas perguntam, questionam, e uma boa oportunidade para o senhor responder de que forma aconteceu e como está esse processo, já que o Ministério aceitou a denúncia. Olha aí, ó. O presidente foi para uma coisa e acabou saindo aí do roteiro, porque com certeza eu não tenho. O que todos os políticos do Agreste temem é um cara chamado todos não, vai, tem aí seus. É um cara chamado Josival Ricardo. Viu? Josival Ricardo é o cara que fez pergunta pro Coroné, fez pergunta pro Rubens, só pergunta que o próprio Josival já disse na entrevista. Quando alguém pergunta, e aí? O que é que o senhor vai perguntar? Ele diz, tudo aquilo que o senhor não quiser responder. É normalmente a pergunta, e ele já disse isso na entrevista. Ele disse que um político perguntou a ele, o que é que você vai me perguntar? E ele disse, fique tranquilo, eu só vou perguntar aquilo que eu sei que o senhor não quer responder, porque esse é o papel da imprensa e por aí vai. Então você vê que o Josival já chegou e fez uma pergunta ali, uma pergunta amigável, uma pergunta fácil de responder, uma pergunta democrática, republicana, aquilo que todos nós queremos saber. Fala, Denival, fala. Fala, meu irmão, que o Brasil quer saber da sua voz. O que diabos aconteceu ali? Vamos ver qual foi a resposta de Denival. Solta aí pra gente ver aqui. É muito importante essa pergunta, né? Até porque quando é assunto polêmico, o povo quer ouvir, né? E nada melhor do que ouvir fake, né? Nada melhor do que ouvir a verdade, né? Isso. No dia que eu vim aqui declarar que estava na base do governo, o vereador Pierre foi na Câmara, começou a fazer uma live e mostrando um papel, perguntando aos funcionários quem conhecia aquele funcionário que ganhava R$2.400, não é? Quem conhecia? Ninguém conhecia. Na verdade, não era um funcionário, era um contrato para 12 meses de R$200 de uma garagem, sem pagar energia, sem pagar outras taxas, e uma garagem grande com portão automático, inclusive no centro, na frente da minha casa, onde era mais conveniente, porque não se vai alugar uma garagem para botar o carro, não é? Longe de casa. Será que o pessoal consegue me ouvir daqui? E ali o que aconteceu foi que ele fez um estandalhaço, fez uma denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público acabou ali acatando, né? Quando mandou o pessoal ir lá fazer uma... Deu uma pausazinha aí, deu uma pausazinha aí. Garagem, nem sabe do preço, não é? E disse que tem um ali embaixo. Olha só, aí o presidente Denival está dizendo o seguinte aí, olha só, no dia em que eu fui para a base do governo, o Pierre Logan foi na Câmara, mas ele não disse que um mês antes eu pedi a informação. Eu pedi a informação quase um mês antes, se não mais de um mês antes. Obviamente, se eu pedir a informação há mais de um mês antes, é um tempo razoável para você procurar saber. E eu fui lá na Câmara, realmente abri uma live e perguntei aos funcionários da Câmara quem é fulano de tal que está na lista de pagamento da Câmara. E vejam, o nome do cidadão não estava separado.
E a garagem, que eu saiba, a garagem não tem CPF. O presidente da Câmara defendeu lá na Câmara, na época, que a garagem tinha CPF. E eu até falei, ô presidente, não sei se o senhor sabe, mas CPF quer dizer cadastro de pessoa física. E ele insistiu que garagem tinha CPF. E ele disse, não, mas se a garagem é do cara, eu digo, meu irmão, tem a matrícula do imóvel. E o contrato deve ter alguma coisa que diga que é um imóvel. Não é possível, eu não posso contratar um cidadão para receber um valor específico, sendo que eu não estou contratando o serviço dele. Eu estou contratando a garagem, é diferente. E o problema foi que a Câmara me forneceu informação com o nome e CPF das pessoas e não discriminou o que era aluguel, provavelmente nem a presidente sabia. E aí o presidente tentou, na verdade, incutir na pessoa que escuta que houve uma jogada política, que quando ele foi à rádio se manifestar, como ele disse, aderir à base do governo, onde ele está desde então, eu teria ido à Câmara fazer essa fiscalização, mas como é que eu adivinharia isso do dia para a noite assim, só porque ele decidiu ir para a Câmara, né? Não tinha como, eu estava só cumprindo meu papel, fazia tempo que eu estava querendo saber, já tinha mandado mais de um pedido de informação para a Câmara, e a Câmara simplesmente não respondia. E aí, ele acabou que foi extremamente infeliz com essa frase dele, de que foi no dia em que não sei o que lá. E aí vocês vão ver que ele está tão atrapalhado que ele vai errar até o endereço da garagem. Vocês vão ver. Mas ali a questão é que a Câmara me forneceu dados e esses dados colocava o dono da garagem, o suposto dono da garagem, né, como sendo a pessoa contratada pelo CPF para trabalhar na Câmara. Mas vamos ver o resto da resposta do presidente. Claro que ganhava R$ 2.400, não é? Quem conhecia? Ninguém conhecia. Na verdade, não era um funcionário, era um contrato para 12 meses de R$ 200 de uma garagem, sem pagar energia, sem pagar outras taxas, e uma garagem grande, com portão automático, inclusive no centro, na frente da minha casa, onde era mais conveniente, porque não se vai alugar uma garagem para botar o carro, não é, longe de casa, porque não é conveniente. E ali o que aconteceu foi que ele fez um estandalhaço, fez uma denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público acabou ali acatando, né? Quando mandou o pessoal ir lá fazer uma pesquisa de garagem, aí teve alguém que nem tem garagem, nem sabe do preço, não é? E disse que tem um ali embaixo que é 70, sabe? Aí pronto, aí o Ministério Público tomou como base uma de 70, uma de 150, e aí entendeu que havia uma discrepância entre o valor, não é? Que na verdade uma garagem daquele tipo ali, ela custa de R$400 a R$500 o aluguel dela. Ela até estava barata. Só para vocês terem ideia aí, ó, do que está acontecendo. Vejam só, uma garagem daquela, ou seja, uma garagem em Cruzes, está em um valor acima, diz o presidente da Câmara, do que um aluguel de uma casa em Panelas. Esse valor que ele está passando, por exemplo, é o aluguel da casa que eu aluguei para fazer o escritório de advocacia na frente do hospital. Então, veja, no centro da cidade, você aluga uma casa por R$600, R$700, R$500, você aluga uma casa lá em Panelas. Mas em Cruzes, lá no distrito de Cruzes, uma garagem nos fundos da casa do presidente, nos fundos do presidente lá, uma garagem pequena, não é grande, isso aí é mentira. Portão elétrico também tá errado, a gente tem foto lá da época, não sei se agora tem, mas na época não tinha. E, obviamente, o Ministério Público, porque para o presidente da Câmara, todo mundo errou. O Ministério Público fez as contas erradas, o camarada que disse o valor da garagem está errado, o vereador que denunciou está errado, só foi Denival mesmo que acertou. Mas vamos ver como é que ele continua essa história aí. O que aconteceu ali, o Ministério Público acabou criando ali uma situação através da denúncia do vereador e que foi feito ali uma multa, uma devolução de um valor de R$2.700 e um acordo. Eu aceitei o acordo para devolver, né? Para deixar tudo certo. Aí o que o Ministério Público fez? Cometeu um erro de botar 10 vezes de 2.700. Então chegou lá na Câmara e o nosso jurídico, o jurídico da Câmara, já
já voltou com ele para o Ministério Público corrigir, não é? E ali não há problema de superfaturamento. Não, de forma nenhuma, pelo contrário, ela é até mais barata do que o normal, diante da condição dela, da qualidade, da proximidade da minha casa e do centro, principalmente, né? De onde eu moro, já que no centro não é tão barato assim, não existe um ponto comercial, uma garagem onde dá até um ponto comercial por esse preço. E aí o que aconteceu ali foi um entendimento que o Ministério Público teve e que fez e que digitou errado, né? Ali o funcionário, né, do Ministério Público provavelmente digitou errado. Em vez de 2.700, digitou 10 vezes de 2.700, porque eles colocaram, eu nem pedi nem nada, mas dividiu em 10, e seria 10 de 270. Então, assim, há um erro de digitação do Ministério Público, que aquele já era para ter sido resolvido, não é? Eu ia até pedir para resolver. Mas ele de uma continua vez em só. andamento ainda, não foi ainda. Não, Então o erro foi do Ministério Público. Houve um erro do Ministério Público, por isso que ainda não foi resolvido, mas não há improbidade, não há nada, até porque se você me permite, presidente, nós temos aqui o doutor Golbery Lopes, que é uma das maiores autoridades, inclusive no assunto, lida muito com esses casos. Doutor Golbery, quer dizer, no caso dele, por que é que ainda está tramitando? Houve algum erro no caso da digitação, me parece, como ele falou, do próprio Ministério Público, ao invés de colocar 270, colocou 2.700, quer dizer, 10 vezes mais o valor do que era. Como é que fica esses casos aí? Por que é que isso ainda está tramitando, doutor? Agora a situação vai piorar, presidente. Porque o Ministério Público, ele recebe informações, né? Então, quando há uma denúncia, né, o Ministério Público recebe a denúncia e vai averiguar e investigar. Pode sim acontecer de algum documento estar o escrito de forma errada, ou então até mesmo algum erro de digitação, né? Pode acontecer, mas com certeza isso aí é sanado, né? Apenas quando há um ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, é exatamente para que a outra pessoa ela possa esclarecer à Justiça ou ao próprio Ministério Público como realmente aconteceu, e se o Ministério Público entender que foi daquela forma que a pessoa apresentou a defesa, com certeza absoluta isso aí vai ser resolvido sem que haja um julgamento pela Justiça. Eu não sei, o Denival falou que houve um acordo, eu não sei se foi um acordo no Ministério Público ou se foi um acordo judicial. No Ministério Público. Para que houvesse a devolução dos valores. Então, Willamar, é quase daquela forma que nós falamos aqui no programa desses acordos, né, que acontece antes ou durante o ajuizamento da ação. Então, se a pessoa realmente diz que foi um equívoco, que ela fez aquilo e não teve a intenção de fazer, então aquele valor é ressarcido e o processo é Quer dizer encerrado. que no caso em pauta o presidente Denival, quer dizer, ele está completamente livre disso aí, não nada que venha. Esses acordos, eles são plenamente possíveis em ação de improbidade administrativa. O acordo é confissão de culpa? É uma confissão, exatamente. Tanto é que você está devolvendo o valor. Pausa aí, por favor. Olha o Josival, olha o que o Josival pergunta. E realmente o Josival fez uma pergunta que, no meu entender, é uma pergunta retórica, né? Mas aí ele, de certa forma, ele utiliza a pergunta retórica para esclarecer para a população o que de fato está acontecendo, né, ali. Aí o Josival Ricardo diz assim, mas o acordo é uma confissão de culpa? E o advogado Golbery, extremamente competente, é obrigado a responder a verdade. No caso, não precisaria nem obrigá-lo, que ele diria a verdade de todo jeito, né? É um parecer profissional que ele está dando. E aí ele está dizendo ali, sim, claro, é uma confissão de culpa. Por quê? Veja só. Como é que eu vou devolver, não é que eu vou pagar. O presidente está dizendo que tem uma multa aí, mas ele está devolvendo. Então, como é que eu vou devolver uma coisa que eu não peguei? Eu posso dar alguma coisa para alguém, entregar, posso fazer o que eu quiser, mas não tem como eu devolver uma coisa que eu não peguei. Eu só posso devolver se tiver alguma coisa errada com isso, não é? E aí ele fez um acordo pela devolução, claro, porque de fato existiu um ilícito ali. E aí o que ele está tentando dizer para o Ministério Público, e o que Golbery vai dizer mais para frente, que é por aí mesmo, ele diz, olha,
não teve dolo aqui. Foi culpa. Né? Ou dolo eventual ou culpa consciente, mas foi culpa. Não foi dolo. Só que, no processo que o Ministério Público ajuizou contra o presidente da Câmara, e aí sim foi algo judicial, porque as informações que eles estão passando ali para o Golbery nem sempre são informações verdadeiras. Né? Houve uma tentativa de acordo do Ministério Público, o presidente da Câmara não respondeu em tempo hábil, por algum motivo, e aí a promotoria enviou um processo de improbidade administrativa. Eu já mostrei esse processo aqui na página do Café com Pierre. Agora, eu acho estranho, não sei se vocês repararam, mas a TV Panelas eu sei que o Evandro é assessor lá da Câmara, mas a TV Panelas não noticiou isso, não. Já saiu na rádio de Cupira, já saiu no Café com Pierre, parece que tem um blog aí que vai publicar também, mas não saiu ainda no principal órgão de comunicação de Panelas, né? O principal emissora, vamos dizer assim, veiculadora de notícia, disseminadora de notícia de Panelas. Se sair agora, tudo bem, vai sair meio atrasado, mas sai notícia do Clube do Tiro, de Caruaru, de não sei, de tudo que é lugar, mas a informação da Câmara de Panelas e o processo não sai. Que coisa, né? Mas vejam só, ali, quando o governo... Foi um acordo? Ele disse, foi um acordo. Do Ministério Público. Não, houve uma tentativa. O presidente não se manifestou, o promotor entendeu que ele tinha respondido com o silêncio dele e ajuizou um processo de improbidade administrativa contra ele. Mas vamos lá, vamos ver o resto. Ela possa esclarecer à Justiça ou ao próprio Ministério Público como realmente aconteceu, e se o Ministério Público entender que foi daquela forma que a pessoa apresentou a defesa, com certeza absoluta, isso aí vai ser resolvido sem que haja um julgamento pela Justiça. Eu não sei, o Denival falou que houve um acordo, eu não sei se foi um acordo no Ministério Público ou se foi um acordo judicial. No Ministério Público. Para que houvesse a devolução dos valores. Então, Willamar, é quase daquela forma que nós falamos aqui no programa desses acordos, né, que acontece antes ou durante o ajuizamento da ação. Então, se a pessoa realmente diz que foi um equívoco, que ela fez aquilo e não teve a intenção de fazer, então aquele valor é ressarcido e o processo é Quer encerrado. dizer que no caso em pauta o presidente Denival, quer dizer, ele está completamente livre disso aí, não nada que venha. Esses acordos, eles são plenamente possíveis em ação de improbidade administrativa. O acordo é confissão de culpa? É uma confissão, exatamente. Tanto é que você está devolvendo o valor, mas você está devolvendo dizendo que não houve dolo, né? Não houve a intenção. Pode até ter havido uma culpa, a pessoa pode cometer algum equívoco e fazer aquilo, mas não houve um dolo, não houve a intenção deliberada de cometer aquele O erro foi o quê? O Denival deveria ter feito uma licitação para contratar uma garagem dessa. E não foi feita, aí por isso que... Até porque, exatamente, claro que o cara contratar uma garagem de R$200. R$200, quer dizer, não paga, não paga nada. Exatamente isso. E um valor inferior ao que era pode até na dispensar. Podia fazer uma tomada de preço também, né? A licitação é dispensável, que você vai fazer um contrato direto. Você tem que pegar a documentação da pessoa, comprovar que aquele imóvel ele vai ser utilizado daquela forma, que o valor é o valor de mercado. Você formaliza aquela documentação, inclusive com parecer jurídico da Câmara de Vereadores, e o presidente homologa. Então não Talvez foi feito não tenha isso, acontecido isso. O que houve é que a garagem foi contratada, né? Sem um processo de dispensa. O processo de até porque o valor era inferior ao valor de R$200, não é? E aí o valor simbólico, a Câmara ali, a gente entendeu que não era necessário, pensou, né, que não era necessário. Então, se a garagem tivesse sido contratada por 300, 400, 500, mas tivesse acima do valor, o formalizado, devido processo, isso. Então não teria tido problema nenhum. O problema exatamente deve estar nisso aí, porque não houve aquele processo devido. Pelo que eu entendi, houve mais uma falha do jurídico da própria Câmara ao não ter orientado. Pelo que deu a entender, pelo que eu li, pelo que vi, pelo que foi comentado aqui, deu a entender, é que não houve talvez sequer o contrato de aluguel, porque foi uma pessoa física que teria recebido essa importância,
né? E daí chamou a atenção por ter recebido essa importância, e quando foi questionado, foi dito, não, isso aqui é para pagar o aluguel. Quando no público deveria ter sido feito, de fato, um contrato de aluguel. Não teria havido contrato de aluguel, teria sido pago direto. Para ser feito esse contrato, Josival, você teria entrado como funcionário. E para ser feito esse contrato, tem toda a formalidade, mesmo que seja uma dispensa. Porque quando a gente diz a licitação foi dispensada, isso não quer dizer que não tem que se formalizar. Significante, inclusive. Porque é diferente. Quando a gente fala, Willamar, em dinheiro público, é diferente. Você tem que formalizar a documentação, você tem que chamar aquela pessoa. Inclusive, se tiver outros imóveis na localidade, você tem que fazer uma avaliação dos aluguéis para deixar tudo formalizado, porque você encaminha para o Tribunal de Contas e você coloca no sistema do Tribunal de Contas que nós chamamos, e o Tribunal de Contas chama de Tome Conta. Tome conta. Porque qualquer pessoa do povo pode ter acesso através das redes sociais, da internet. E é tudo publicado, está tudo no Tome Conta. Exatamente. Todas as despesas que são feitas lá, né, na então, Câmara. Eu acredito que foi totalmente informado. Foi um equívoco, como eu falei anteriormente, não foi por dolo, ele não teve a intenção. É verdade. Tanto é que foi feito esse acordo e ele pode fazer um processo de dispensa de licitação e contratar aquela pessoa, aquela garagem. Então, na verdade, ele poderia ter feito, deveria ter feito, mas não fez. E quando a Câmara informou um CPF e não um contrato, foi justamente aonde eu vi esse problema aí. A questão é que o Ministério Público ele também aponta para o fato de que houve uma contratação da garagem em um ano, depois no outro ano a mesma contratação da mesma garagem, sem contrato, né, claro, e com um valor acima daquilo do ano anterior, sem pesquisa de mercado, sem procedimento. O Goberi está sendo extremamente feliz no que ele está dizendo ali. Tudo o que ele está dizendo é o procedimento correto, que tem que ser seguido dentro da administração pública. Se for R$1 ou R$1 milhão, tem que seguir o procedimento burocrático para justamente ter essa prestação de contas para com a sociedade. Com dinheiro público, não se brinca. Mas eu acho que ainda tem mais vídeo aí sobre essa resenha aí na Agreste, e aí eu vou rodar o resto, porque aí a gente vai comentar. Deixa eu ver se tem. Tem, Guilherme? Se eu ver que a minha carinha ficou pequenininha aqui do lado, eu vou ver que tem. Porque esses foram os vídeos, né? É isso aí. Então, acho que já foram. Mas, saindo um pouquinho da pauta da Câmara, tem mais para a semana que vem, porque o Goberi falou aí sobre o procedimento do Tribunal de Contas, que tem lá, tome conta para o cidadão ver, tal, transparência e tudo mais, e a Câmara de Panelas ficou em um dos últimos lugares, quase que inexistente, na questão do site da transparência da Câmara Municipal de Panelas. Uma das piores, se não a pior de todas elas. A Câmara de Panelas, infelizmente, lamentavelmente, tristemente, ficou.